Abra sua Bíblia. Quem está lendo Hebreus aí? Hebreus capítulo 3, verso 7. Hebreus 3, 7. Sejam todos muito bem-vindos. Cadê o restante dos irmãos? Sentiram medo do frio? Tem alguns aí. Vocês estão sentindo falta de alguém? Então manda mensagem essa semana. Fala, senti sua falta. Quem te liberou do culto? Brincadeira, né? Não tem obrigação nenhuma. Isso é que é gostoso, isso que faz a nossa vida sermos maduros. Nós somos aqui porque amamos esse momento. Amém? São felizes? Depois a gente fala um pouquinho disso tudo aqui, estrutura, né? Agora vamos falar daquilo que é mais importante acima de tudo e qualquer coisa. O texto sagrado diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação do deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Me perdi, perdão, aqui, me achei. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim. Eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Até aqui, olha o que está acontecendo. A gente vai seguir lendo. O escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, ele vai falar a respeito de uma citação. Ele está citando Salmo 95. Ele está citando o Salmo, até aqui. De repente, ele vai parar e vai trazer um conselho prático com base no que ele acabou de citar, que é o Salmo. E qual é o conselho dele? 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Amém? Mais uma vez, Pai, nos dê graça para entender. Amém. É interessante, eu amo a forma como a Bíblia, ela tem uma coerência. Eu ia falar que se defende, mas a verdade é, mais do que defende, a Bíblia ela tem uma coerência nela mesma. Ela, se você a lê de uma forma mais profunda, você tem na palavra uma forma de ver o quanto ela é profunda, o quanto ela é poderosa. Por exemplo, o texto de Hebreus é um texto que você vai encontrar o escritor pegando vários textos do Antigo Testamento. Eu gosto mais de trazer um pouco mais de clareza, falar Antiga Aliança, para mostrar o quanto que Deus, na Antiga Aliança, mostrava o que ele haveria de trazer para a nova. O quanto que Deus, lá na Antiga, já ampliava, já mostrava o que ele esperava, a expectativa que Deus tinha no futuro. Imagina o coração do próprio Deus, ao fazer uma antiga aliança com ainda só ali aquele povo restrito de Israel, ele fazendo aquela aliança, concedendo a essa aliança uma palavra, colocando essa aliança para eles e dizendo: olha, eu quero que vocês obedeçam a isso, eu quero que vocês sigam a isso. E Deus sabia que o povo não era capaz de obedecer, o povo não era capaz de seguir a voz de Deus. Aí agora imagina que o tempo passa e uma nova aliança vai surgir, uma nova realidade vai ser trazida, e Deus agora sabe que essa nova aliança, que já estava revelada lá na antiga, que já havia uma expectativa profética, já havia sido anunciada pelos profetas, Deus sabia que essa antiga viria trazendo algumas atualizações, viria trazendo alguns conceitos novos. O melhor de tudo é que essa nova aliança ela seria ampliada, atualizada, e ela não seria na mesma proporção da antiga. Ela seria com o mesmo zelo, com a mesma santidade, só que agora a santidade seria possível. O que difere antigo do novo? Você está aí comigo? Parece que não tem nada a ver, né? A Duda ainda nem colocou aqui, vai colocar ainda, eu ainda vou falar o tema, mas parece nada a ver, mas tudo a ver.
Tem tudo a ver. O que a gente está falando, que eu estou querendo trazer para você, é que no meio disso tudo, Deus ele já estava mostrando o tanto quanto a nova aliança ela seria superior em proporção. Seria tomado de exemplo o antigo povo de Deus, a antiga aliança que Deus tinha, para trazer para o povo da nova, eu e você, um novo conceito. Você está aí, irmão? Amém? Está focado? Então seria trazido para nós um novo conceito, uma nova aliança, mas que seria possível viver. Aí sabe o que eu acho interessante quando a gente entra nesse texto que acabamos de ler? É que o Espírito Santo é quem diz. E o que o Espírito Santo diz? Olha que redundante. Se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. O autor está tomando o Salmo para falar que o Espírito Santo disse lá na antiga aliança, lá no Salmo, lá no hino do cântico, estava lá já, um alerta. Se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Ele identifica a voz do Espírito, alertando o povo da antiga aliança, para tomar agora um exemplo para aquele povo que vive a nova aliança. O que a gente precisa entender? Essa ideia que foi trazida aqui, essa ideia de pegar o povo da antiga para tomar como exemplo, para mostrar o que o povo da nova aliança deve cumprir, isso deve ser algo que a gente teme. E temos que olhar para eles. O que nós devemos aprender? E o que esse texto está trazendo para nós? Olha aqui para mim. De que esse povo, eles tinham algum problema. Porque, além de não ser fiel a Deus, além de não conseguir dar conta do que ouviam de Deus, esse povo, eles provocavam Deus. A minha palavra dessa noite é isso, provocação. Eu quero falar sobre isso. É possível que alguns de nós não temam esse grito do autor lá no verso 12. Tenha cuidado. O que ele está dizendo é um alerta. E o alerta que eu estou colocando, a placa de perigo, é porque houve um povo que cruzou essa placa. Houve um povo que não teve trava quando deveria se ter sido travado, quando deveria travar o próprio coração, quando deveria se trabalhar, esse povo não travou. E agora eu estou tomando isso como um exemplo. Para dizer a você o seguinte, cuidado, você pode estar provocando Deus. E quando Deus foi provocado, ele lançou uma sentença. Na ira de Deus, ele usa toda uma linguagem humana para dizer, Deus se irou, Deus perdeu o controle. É como se fosse isso. É para a gente ter uma imagem de algo que não daria para ser entendido na totalidade. Porque ninguém viu Deus no trono se irando e falando assim, não entra mais no meu descanso. Ninguém viu. O autor está dizendo que quando foi proclamado lá atrás, já está dada, olha para mim, já está dada a voz de alerta do Espírito Santo. Ele falou, o Espírito já falou, o Espírito Santo. Se você for a Salmos 95, não tem a frase, é óbvio, é a frase do autor. Por isso, como diz o Espírito Santo, abre aspas. Aí ele vai citar Salmo 95. Então, como que ele viu a voz do Espírito? Que ele falou assim, já nos foi alertado. Por que a gente haveria de fazer a mesma coisa? Já nos foi mostrado. Quem viveu isso antes da gente, quem veio primeiro do que nós, já fez algo, já se deu mal, já comprometeu. Por que a gente vai fazer de novo a mesma coisa que fizeram? Gente, é incrível. O Brasil, nós somos muito subjugados por qualquer coisa. Aquilo que lá fora acabou, devastou a igreja, está inundando a igreja do Brasil. Teologicamente, aquilo que acabou com as igrejas. A gente já está vendo um lugar que já foi palco do avivamento, hoje com igrejas vazias. Membresia quase a zero, não estou exagerando. E a gente pega tudo que desgraçou a igreja lá e faz o quê? Nós somos assim. A gente não observa, a gente não tem cuidado com nada, a gente entra muito fácil nas coisas. O Brasil, qualquer
coisa, qualquer proposta. Paulo já falou que o vento de doutrina só leva menino. Olha aqui para mim. A gente precisa ter essa placa de alerta no nosso coração. Porque eu não sei você, mas eu não quero provocar o Senhor. Eu não quero provocar o Senhor e sair sentenciado. Eu não quero provocar o Senhor e receber uma sentença dele. E se isso está sendo alertado na nova, tomando da antiga a lição, é possível que isso nos alcance. Porque ele termina falando assim: ei, irmãos, agora eu falo com vocês, da nova aliança, não é mais com o povo da antiga. Vamos ouvir a voz do Espírito, porque ele já falou. E o que ele já falou? Se hoje você ouvir a voz, não endureça o coração. Porque teve um dia chamado rebelião, na tentação do deserto. E ele falou assim, sabe o que é pior? Eles me colocaram à prova. E eu me provei Deus verdadeiro. Em outras palavras, Deus falou assim, por 40 anos eu fiz o que fiz. Por 40 anos eu mostrei o meu poder. Eles viram as minhas obras por 40 anos. E isso não mudou o coração deles. 40 anos andando com Deus, 40 anos, todos os dias milagre, todos os dias abria-se a porta, não uma porta, né, um pano, uma cobertura das suas tendas. Não tinha como ter uma casa, gente, andando no deserto. Abria-se lá a tenda e todo dia de manhã Deus cuidava deles pela manhã. E todo dia era um milagre para que eles comessem no deserto. E todo dia, nuvem, coluna, todo dia de cuidado. E quando precisaram viver os milagres mais extraordinários que a gente tem na palavra. Você concorda? Eu não sei se você entende que é um povo que não tem soldado saindo do Egito. Eu não sei se você entende que é um povo andando naquele período, naquela época. Você imagina que um povo está marchando em direção à sua terra e você está sabendo que o povo está andando. Quando Deus ele vem devastando e vencendo as primeiras nações, as outras já começam a ouvir e falar, tem um povo vindo na nossa direção e esse Deus está fazendo alguma coisa por eles muito diferente de tudo que a gente já viu. Então percebam que Deus anda com esse povo, que Deus caminha com esse povo, tentando levar esse povo para o lugar de descanso e não consegue, porque ainda que ele tenha feito tudo o que fez, ainda que ele tenha falado tudo o que falou, o que o povo fez? O provocaram. A palavra provocação aqui é só para melhorar a palavra tentaram. É só para falar que é possível que eu e você tenhamos uma atitude que tente Deus, que provoque Deus. A palavra tentação pode ficar um pouco mais distante, mas provocação você vai entender. Quem nunca teve um irmão que provocou esse irmão? Eu brinquei aqui ontem na obra, né, com algumas pessoas, falei, desde Caim e Abel, as coisas entre irmãos não andam bem. Por mais que se amam, cara, sempre tem uma... Não é não? Sim ou não? Seu pior crítico não é seu irmão, não? Quem mais entrega você? É seu irmão? E assim vai, né? Desde Caim e Abel as coisas não andam bem. Então você já viu uma criança provocando a outra, não é isso? O que ela está fazendo? Ela faz até que o outro perca o controle. Só que nesse caso aqui, Deus não perde o controle. Essa ideia de na ira ele proclama é uma ideia humana para você entender que você pode estar fazendo sem consequência. Vai chegar um momento que ele vai decidir reagir. Você está aí, irmão? Então nós vamos entender isso um pouquinho. Quero convidar você a ler o Salmo. Salmo 95, a partir do 7. É o salmo que nós estamos aqui vendo sendo citado pelo autor aos Hebreus. E ele diz, ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pasto, a ovelha da sua mão. Hoje, se ouvir, não endureçam o coração, como em Meribá, guarda aí, como naquele dia em Massá, no deserto. Quando os pais de vocês... Olha a questão aqui. O texto está sendo falado para os filhos, já não é para a geração. Como o pai de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse,
Este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira. Eles não entrarão no meu descanso. Amém? O interessante falamos muito na virada do ano de gerações. Não sei se você se recorda. Uma geração está dentro da outra e a gente comunga com diversas gerações. Esses dias o Anselmo me chamou a atenção para uma coisa que eu não tinha notado. Eu estava conversando com os meninos, aí a gente conversando ali, fazendo a pintura. Aí, um dado momento, eu fui falar. Eu estou ouvindo vocês daqui, gente. Gente, quando eu estou cansado, qualquer barulho, essas crianças lá estão na minha cabeça. Então, assim, por favor, se quiser bater papo, vai lá no fora. Aqui dentro não, por favor, tá? Vocês vão me ajudar? Eu estou falando sério, eu estou muito cansado, gente, muito cansado. Não faz isso comigo, eu sou um ser humano, tá bom? Estou cheio do Espírito Santo, mas eu estou com o corpo cansado. Então, assim, quiser bater papo, tá bom, gente? Amém? Vamos ficar em silêncio aqui dentro, por favor. Se não é para me ouvir, né? Aí é outro ambiente, aqui dentro é para ouvir. Vamos lá. Nem sei onde eu estava. Tem 30 anos que o Brasil ganhou o Tetra. Quem sabia disso? Gente, eu estou assustado. Sabe por quê? Porque o Cadu não viu isso. Aí eu me choquei. O Alex não viu isso. O Anselmo falou assim, pastor, eles não viram o Tetra. Detalhe, o Penta, eles eram tudo crianças. E eu lembro dos 2 títulos. Eu falei, meu Deus, está passando a coisa, né? Está passando. As gerações estão aí. E sabe o que me assusta? A gente precisa fazer um papel de discipulado muito mais forte com as nossas famílias. Porque uma geração está dentro da outra. Olha, a experiência da geração passada do povo de Israel estava sendo replicada. Olha, dentro da vida dos filhos, estava sendo falado. Os pais estavam sendo tomados como exemplo para os filhos e os filhos estavam se perdendo. Vocês entendem isso? Quando é que a gente vai passar a tomar coisas, a tomar o que se faz, o que se faz de errado como exemplo para a gente não seguir? Sabe, quando é que a gente vai passar a eleger uma vida com Deus, uma caminhada com Deus, para ser o parâmetro da nossa vida? E não aquilo que alguém se desviou. Alguém se desvia, a gente segue o mesmo caminho. Sabe, a gente precisa começar a entender o que a voz está orientando. Deus, ele sempre está falando, e de forma geracional, Deus está sempre se movendo. Deus, ele não tem para a nossa geração uma geração para se desviar. É o tempo todo a voz dele está orientando, e é isso que o escritor de Hebreus está falando. O Espírito Santo falou para uma geração, e agora eu quero trazer essa voz. Ele trouxe essa voz de modo atemporal e falou assim, a voz está cabendo agora. Você entendeu? A voz está cabendo agora. E o que a voz está dizendo? A voz está dizendo que se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça seu coração. O que a voz está dizendo? Que houve um dia de rebelião, houve uma coisa, um momento onde o povo passou a tentar Deus. Houve um povo que andou com Deus e viu o milagre, e isso não corrigiu o coração do povo. Meu irmão, a gente corre um risco de estar perto de Deus, próximo a Ele, aliás, e não desfrutá-lo em intimidade. A gente corre um risco, e é por isso que nós estamos em jejum. Sabe por quê? A gente precisa quebrar um ambiente de desconfiança. Ainda tem pessoas aqui que comungam com o sagrado, com Deus, com aquilo que Deus está falando, com a palavra. Com a palavra, a gente não tem temor mais. Alguns de nós aqui perderam o respeito às coisas de Deus. Quando nós iniciamos esse jejum, foi para ver se o temor era devolvido ao coração da igreja. Para que a igreja tivesse um movimento em relação a Deus. Para que quando Deus falasse ao nosso coração, ele encontrasse um coração pronto a ser trabalhado. Para que o ambiente de incredulidade perca o seu efeito. Sabe por quê? Porque é possível que ao ir tentando Deus, caminhando com Ele, comungando com Ele, andando dia após dia com Deus, a gente caia no mesmo exemplo. A gente pare lá no final e venhamos nos descobrir um povo totalmente mau
e descrente. Esse é o tipo de gente que o povo da primeira aliança foi. Agora eu quero te perguntar uma coisa, você quer replicar a mesma coisa? É possível. Então eu quero mostrar para você o que Deus esperava do relacionamento e o que o povo fez. Mostrar para você alguma coisa aqui. Bom, é interessante que a gente começou a mudar aqui na igreja algumas coisas. A gente começou a confundir. O Anselmo começou a falar algumas palavras aqui no momento da oferta e eu estava ligadinho ali na atitude. A gente tem dificuldade de falar amém. E não é de falar amém, amém, não é isso não, gente. Pelo amor de Deus, a gente é crente e a gente também é maduro. Vamos lá. É dificuldade para falar amém para alguns cuidados que Deus tem conosco. Por exemplo, não fui eu que falei, nem sei se eu vou acertar o texto, mas só para você entender, vê se seu coração não tem dificuldade com isso. Se não tiver, você já se converteu. Provérbios 11, eu acho que é. Deixa eu ver. Eu sempre erro. 25. O que é que diz? Vê se você tem a pessoa generosa. Essa palavra está em desgaste ou não está? Prosperar. Hã? Está em desgaste, gente? Sim. E quem dá de beber terá sua sede? Deixa eu achar aqui se é 2ª ou 1 João. Só para mostrar um exemplo para vocês. Acho que é 3ª. Já vai aí, Dudu. 3 João. Isso. O termo aqui, verso 2. 1 João capítulo 1, verso 2. O termo aqui, boa saúde, assim como vai bem tua alma, assim é como é próspera a tua alma, em algumas versões. Eu não sei a versão. A gente tem dificuldade com a palavra prosperar. Por quê? Porque se criou um ambiente de descrédito. Parece que Deus, ou Ele faz tudo por nós, a gente vai ter uma bênção, a gente vai ter uma vida abundante, tudo vai dar certo, ou a gente vive nesse mundo preso, ou a gente anda dizendo que a vida com Deus é uma desgraça, só tem luta, só tem privação, só tem provação, só tem falta. A gente não consegue acreditar que está na palavra. A questão de prosperar está na palavra. O que você deveria é entender que alma é essa que é generosa e prospera. É isso que você deveria ir atrás de entender. Só que o que aconteceu? Se desgastou tanto que essa linha fina entre confiança e provocação, ela se desfez. A gente não sabe mais o que esperar de Deus. Nós, como igreja, se alguém virar para você aqui e vier pregar de fora, e sei lá, é um pregador mais animadinho, ele falar assim, o Senhor há de abençoar algumas pessoas aqui e colocar recursos nas tuas mãos. Vai ter gente que pensa assim, fala amém ou não fala amém? Porque isso aí não seria a barganha, não seria não sei o quê. Há um ambiente contaminado, como se a gente ouvisse aqui 300 pastores, como se eu não fosse o único, como se outra pessoa subisse aqui e ensinasse, e tivesse autoridade de ensino, e daqui a pouco vem outro. Parece que a gente está vivendo com muitas vozes. É essa a questão. A gente tem que destruir algumas vozes dentro de nós. Sabe por quê? A palavra, quando ela fala, ela é autoridade. Você vê a voz da palavra. Nós estamos falando disso. Um salmo de 95 lá, um salmo de outra geração, que falou para uma geração e agora está sendo trazida para uma outra geração. A palavra de Deus, ela é tão viva, ela vai, ela não para, ela não se restringe. Então ela tem algo a nos ministrar. O que a gente tem que fazer? Nós temos que começar a limpar o nosso coração, gente. Porque você ouviu alguém falando de prosperidade, e alguém bagunçou a tua alma, e alguém confundiu você. Então o que acontece? Acontece que a gente não acredita mais que a gente possa confiar no cuidado do nosso Deus. Teve uma pessoa conversando comigo, e que caminha com a gente. Não posso falar talvez que seja um discípulo, mas é uma pessoa que vem à igreja. E ali eu vi o poder. A pessoa não está fazendo jejum, e ali eu vi o poder. Eu virei e falei assim, falei essa frase, falei assim, cara, por tantas e tantas igrejas que você passou, né? Aliás, pela sua experiência com a igreja que você passou, você está marcado negativamente.
Mas a sua desconfiança não é comigo, é com a igreja. E você não está conseguindo ser aqui discipulado, viver uma vida cristã aqui dentro, porque você está me dando descrédito por conta daquilo que já fizeram com você. Olha que desgraça, a pessoa vem para cá, acredita que a igreja é sadia para a vida dela, para acompanhá-la, para ministrar a vida dela, está aqui entre nós, mas ele está num ambiente de desconfiança. Na cabeça dele é, pastor, mostra logo o que você veio, mostra as garras, sai, mostra o que você quer, mostra que você é mais um com um plano de poder, porque a maioria que eu conheço hoje de pastores, gente, e eu estou dizendo a maioria porque a multiplicação do Brasil é muito extensa, mas eu conheço muita gente séria. Muita. É renca de pastores sérios. Só que qual é o problema? A maioria que eu comungo, que eu toco, é plano de poder. Não tem a ver com dinheiro, gente. A gente perdeu a noção. É poder. É glória. É necessidade. É um negócio que entra no cara, que o cara entra aqui, sei lá. Essa pessoa é tão vazia que por trás do púlpito ela se preenche. Você talvez não vê isso, porque isso é a intenção do coração e não tem como ver. Mas fica retratado na forma como a pessoa ama Jesus. Aí o que acontece? Acontece que você chega aqui cheio de contaminações, você chega aqui cheio de coisa, aí a gente quer te guiar para um nível de confiança a Deus. Sabe o que acontece? Talvez você está numa atitude tão ruim, tão incrédula, tão enrijecida, que ao invés de você santificar a Deus, ou o nome dele na sua vida, eu sei que você é inteligente e que quando você diz santificado seja o teu nome, você entende o significado disso, né? Ou não? É só mais uma frase do Pai Nosso? Hã? Você entende que é santificar o nome do Senhor, né? Aí sabe o que acontece? Existem pessoas aqui que elas não têm mais coragem de acreditar que alguma coisa diferente irá acontecer em sua vida. A desesperança que nós tentamos tanto falar na quinta-feira, que não vem a grande maioria da igreja, reina, impera. E como guiar um povo por uma experiência com Deus? Como orientar um povo a ir em direção a Deus, se esse povo, desse próprio Deus, não espera nada? Então, tudo que Deus se manifestar, tudo que Ele falar, tudo que Ele trazer, tudo que Ele motivar, não vai encontrar pouso no nosso coração, vai encontrar desconfiança. Então, o que a gente faz? A gente não percebe, mas isso vai provocando uma rebelião, que é o que aconteceu. Não sei se você já ouve a palavra assim, mas o que aconteceram em Massá e Meribá? Esse povo, eles começam a andar pelo deserto, procurando água. E de repente, diz a Bíblia, que eles viram para Moisés, eles já não olham nem para... Olha só a questão aqui, não olham mais nem para Deus, eles não falam com Deus, eles já falam com o homem aqui, ó. Gente, por favor, nuvem, coluna, eles olham para o homem e falam assim, nos dá água. Nos dá água, tá tentando matar a gente de sede? Como é que é isso? Olha o nível, parece que é uma coisa assim. A Bíblia diz que eles murmuram contra Moisés, dizendo, você nos tirou do Egito, você quer me matar de sede, meus filhos, meus animais. Eles estão virando freguês, cliente, insatisfeito, dizendo, vem cá, cadê a água? Cadê tudo que você falou que Deus faria? Mas é um nível assim, ó, eles já não querem saber nem mais do Deus que está sobre eles. A Bíblia diz que é nesse momento que Deus marca essa experiência. E sabe, o Êxodo 17:7 vai dizer assim, o nome daquele lugar é Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor dizendo, o Senhor está no meio de nós ou não? Na questão aí, poderia ser confiança. Eles poderiam ter decidido no mesmo momento. Olha aqui para mim, é isso que eu estou tentando mostrar a vocês. No mesmo instante, na mesma experiência, eles poderiam ter dito assim, Deus, estamos com sede.
E o Senhor é responsável por todos nós. O Senhor nos tirou do Egito. O Senhor tirou os nossos animais e os nossos filhos. Então, nós clamamos, o mesmo Deus que dá água para os murmuradores, teria dado água para o povo que, por causa de uma confiança nele e porque decidiram seguir ele, clamaram a ele por água. Vocês entendem que não tem lógica, eles nem pediram, eles foram reclamar. Eles não oraram. Eles não foram a Moisés e falaram assim, Moisés, ore a Deus. Eles falaram assim, como é que é? Vamos morrer de sede? Olha o nível, gente, por favor. Esse é o mesmo povo que passou a seco. A pé, seco, no Mar Vermelho. É o mesmo povo que viu o maná. É tudo isso, toda hora. Esse povo não se quebrantava, por quê? Porque incredulidade, eu vou repetir isso sempre. Incredulidade não se satisfaz, não se vence, não se cura com comprovação. Ninguém vai chegar para você e falar assim, eis um milagre. Aí o ateu vai falar, agora eu quero Deus. Porque não se trata, gente, de um poder mental. Se trata de uma natureza que não se quebranta. Você tem que entender isso. Tem coisas que é para muito mais além do que o sistema psíquico, do que o pensar, do que a mente, do que raciocínio. A quebra de um raciocínio na lógica não promove mudança. Pelo amor de Deus, cigarro vinha escrito que causa câncer. Por favor, se a lógica interrompesse algum processo na vida de alguém, você não faz nada que é danoso para a tua vida, sim ou não? Faz. Faz. Se você tem problema com insulina, com glicose, você faz. Se você tem problema de pressão, você faz. Se você toma um refrigerante, você está se danificando. Quem nunca ouviu tudo isso? São lógicas, são coisas que vêm como uma lógica que deveria quebrar, interromper alguma coisa, mas não interrompe. Às vezes até aguça a vontade. A pessoa fala assim, eu tenho problema de pressão e tudo para mim anda sem gosto. Eu tenho que botar um salzinho a mais. Então, a gente pensa que mudar é tão fácil. É tão fácil. Vamos quebrar na lógica, vamos interromper isso, vamos falar para a igreja que está errado. Ah, tá bom. Queria eu poder te dar uma lista de erros e falar assim, ó, não repita mais eles. Mas aí o que a gente tem aqui? Nós temos um povo que discute com Moisés, que provoca Deus. A ira foi direcionada a Deus, e Deus direcionou a sua ira ao povo e falou assim, isso marcou a minha vida. Sabe, é como se Deus falasse isso. Isso me marcou. Lá na frente ele vira e fala assim, compõe um salmo aí para mim. Coloca aí que os pais deles me tentaram. Essa aqui foi a única? Foi não. Mas por que essa ganhou nome, ganhou até uma musiquinha para ela? Deus não mata ninguém. É uma das primeiras experiências. E Deus está tentando converter o coração do povo. Deus está tentando desfazer a estrutura incrédula, enrijecida, mas não consegue. Ele está falando, o problema foi que em Massá e Meribá, foi a primeira vez. Só que 40 anos eu repeti a mesma coisa com eles. Se você for a Êxodo 14, você vai ver lá, Deus falando sobre confiar, Deus falando sobre seguir. Então preste atenção aqui, não vai ser isso que vai mudar teu coração, não vai ser alguém falar para você que está errado. O erro, muitos de nós já sabemos que o nosso erro a gente já sabe que está errado. A questão é, o que pode interromper então dentro de nós? O que pode? Eu não estou falando sobre transformação, então eu nem vou seguir muito nessa direção. Eu só queria que você observasse que esse povo, eles não se dobravam por dentro, eles não tinham isso. Na lógica, não fazia nem sentido, aliás, a atitude desse povo, porque
falavam para Moisés quando deveriam falar com Deus, ou quando deveriam pedir a Moisés que falassem com Deus, mas não, era mais fácil murmurar. E o que acontece? Eles chegam no momento e começam a alimentar. Agora a gente quer saber, o Deus que trouxe a gente até aqui, está com a gente ou não está com a gente? Meu irmão, preste atenção, em momento algum eles estabelecem um nível mais profundo de comunhão. Eles descem para o nível tanto da humanidade que vão falar com Moisés, como se Moisés fosse o responsável daquilo tudo. Tudo que eles viram se perde. Tudo que eles viram não faz nenhum efeito. É o que Deus fala. 40 anos depois. Isso aqui vai acontecer em algum desses 40 anos. Mas aqui está no início. Agora ele falou assim, eu passei 40 anos vivendo isso. Imagina alguém num relacionamento assim, falando assim, meu Deus, você não tem noção do relacionamento abusivo que eu vivia. Foram 40 anos tentando fazer essa pessoa mudar. É mais ou menos isso. Deus está falando, eu passei 40 anos e nada. A desconfiança não mudou, o coração não mudou. Então preste atenção, meu irmão. Tem alguns de nós aqui, eu não sei se vocês entendem, eu como líder entendo e sei. A maioria de nós foi danificado pela igreja, o discipulado que nós recebemos atrapalhou a nossa vida. E hoje existe uma desconfiança que você carrega em relação ao seu Deus que não dá. De vez em quando você se pega nessas experiências de parar e falar, Deus está no meio de nós, isso tudo é real, o evangelho é para eu seguir. Eu estou até com uma palavra no meu coração, só que eu não fui permitido pregar ela, que é essa questão de viver saudade do passado. A saudade é perigosa. Sim ou não? Aquilo que você sente saudade, meu irmão, você pode querer saciar. A Bíblia diz que esse povo, eles voltaram no coração deles para o Egito. Preste atenção. O povo de Israel foi ao Egito, mas nunca mais eles entraram lá para morar. É óbvio, o Egito é ali embaixo. É embaixo. Então, peraí, eles passaram por lá. Mas nunca mais habitaram lá. Só que a Bíblia diz, no coração deles eles voltaram. Então preste atenção, teus pés podem não estar, sua vida pode não estar, mas você pode estar com tanta saudade que já se mudou. Você já voltou. Tem tanta coisa para a qual você deveria estar deixando, rompendo, fazendo o que Deus fez, abrindo um mar, passando por ele e fechando. É isso. E a Bíblia diz que isso significa o nosso batismo. Paulo toma esse exemplo para dizer, olha, figuradamente, quando o povo passava, eles eram batizados em Moisés, acabou. Ou seja, um antes e depois, mas não, a pessoa vive com saudade daquilo que foi, daquilo que um dia aconteceu, daquilo que... E ali, aquela experiência que é passado, ela se torna tão viva hoje. Por quê? Porque a pessoa insiste em viver com saudade. Tem saudade que você precisa se livrar. Você entendeu? Então, o ambiente da desconfiança, ele pode nunca passar. E ele sempre vai ser uma questão que nós iremos ser visitados. Porque em momentos cruciais, gente, presta atenção aqui, se você não viveu isso, você vai viver. Em momentos cruciais da sua vida com Deus, se você então tem um projeto com Deus, se você já se envolveu com aquilo que Deus tem para a sua vida, vai ter momentos onde você precisa se agarrar a uma palavra. Vai ter momentos onde você precisa se agarrar àquele dia que Deus visitou você. E falar assim, não, eu tenho certeza do que Deus fez. Eu tenho certeza. Então, para todos os efeitos, nessa caminhada com Deus, você nunca vai poder alimentar qualquer tipo de dúvida. Então, o que quando esse povo faz? Deus está ou não está? Eles não estão pedindo para Deus, espera aí. A gente está parando, Senhor, para fazer uma avaliação que também é saudável. Examinar a si mesmo é saudável. Eles não estão se avaliando, eles não estão parando para se entender. O que eles estão fazendo eles estão parando para murmurar e confrontar. Eles estão provocando. Eles estão falando, olha, você não está, porque se estivesse, não estaria com falta de água. Você não está, porque nós estamos com essa dificuldade aqui. Cadê você, então? Não é um momento, meu irmão, preste atenção, aprenda isso. Quando você parar diante de um momento onde a dúvida bate, e ela pode até querer vir, mas a sua convicção ela tem que ser alimentada de uma forma mais forte. Então, o que você faz? Experimenta louvar a Deus. E eu não me refiro à música. Eu me refiro a você parar e olhar para o Senhor.
e fazer algo lindo. Lembrar a tua história com ele. Esses dias eu estava agitadão, 100 por hora, aí de repente teve uma semente de medo dentro de mim, um negócio tão ruim. Aquela quinta-feira que quem estava aqui sabe, que eu parei e falei assim, galera, ficou pesado falar de medo aqui agora. Não sei quem lembra disso. O ambiente ficou pesado, carregado, um negócio de medo, um negócio ruim. Ficou péssimo. Ainda bem que eu estava no final da palavra, porque se eu continuasse pregando com aquele clima, uma confrontação de medo, uma coisa horrível. Aí, o que aconteceu comigo? Eu comecei a pensar. Falei, Deus, eu já vivi isso tantas vezes contigo. Aí eu falei assim, vai ser só mais um momento. O Senhor está conduzindo. Então é loucura se a tua nuvem está cobrindo e a gente está andando. Se a tua coluna está mostrando, a gente está seguindo. É loucura eu pensar que ali na frente vai faltar água e o Senhor não sabe disso. Pegou a lógica, irmão? Por favor, construa uma inteligência espiritual, que é o que Paulo fala lá em Colossenses. Construa uma mentalidade que raciocina corretamente. Não é uma lógica, não. É princípio. Se Deus é responsável e Ele está orientando, e eu der um passo e a coisa ficar esquisita, eu posso olhar para o céu e falar assim, Senhor, foi por ti. O que a gente faz? Deu ruim aqui, deu errado. E aí? O que o Senhor quer de mim? O que eu faço agora? Como é que eu mudo essa situação? Como é que eu me estabeleço uma postura? Mas, meu irmão, começa a alimentar. Se até agora Deus não falhou, por que daqui para frente vai? Se até agora Ele se mostrou... Você não está entendendo, mas provocar é dizer para Deus assim, você não é fiel, você não é isso tudo, você já mostrou tudo que mostrou, mas eu não consigo acreditar em você, eu não consigo me entregar a você, você já mostrou o quanto é amável, você já mostrou o quanto me quer, mas eu não te quero, eu ainda estou em dúvida. Porque seria essa questão aqui, que eu quero trabalhar agora. Livre-se das dúvidas, por favor. Em relação ao caráter de Deus, se livra, por favor. 2 Timóteo 1,12, o apóstolo Paulo falando do que estava sofrendo para cumprir o seu propósito. Aí o que ele diz? Ele diz, olha, por isso eu estou sofrendo essas coisas, mas eu não me envergonho, porque sei, olha a questão aqui, não é no que, é em quem eu tenho crido. Aí ele diz, e estou certo de que Ele é poderoso. Você pode colocar uma palavra dessa para o seu louvor. Você pode colocar e falando assim, Deus, eu sei em quem eu tenho crido, que tem cuidado de mim todos esses anos. E eu estou certo de que isso para o Senhor não é nada. Isso vai santificar teu coração. Melhor do que você falar para Deus, Deus, eu tenho crido em Ti e nada acontece. Deus, eu tenho falado contigo e parece que eu estou falando com o teto. Você entende a diferença? É fino demais. Parecia que eles estavam insatisfeitos, mas eles nem oraram. Por quantas insatisfações que você tem nutrido que você nem ora. Você nem fala, você nem dá a chance de olhar para o teu Deus e saber entender a verdade de quem Ele é e no que você pode ter certeza. Agora, Paulo está falando isso quando? Quando tudo passou? Não. Estava no auge do furacão dele. Ele falou, eu estou sofrendo, eu estou lascado. Mas eu sei quem Ele é. Não é, eu sei o que vai acontecer. Isso é prepotência, você não sabe de nada. Você pode ser surpreendido. Prepotente é isso. Mas quando a gente vira na confiança e fala assim, olha, vai me desculpar, querido, mas eu sei em quem eu criei. Eu sei quem é Ele. Esse é o detalhe. Não dá para confiar em um Deus que a gente não conhece. Não dá. E se a gente desconfia dele o tempo todo, significa que a gente não entendeu quem Ele é. Significa que a gente não tem uma intimidade, por isso que a gente não pode afirmar coisas. Para você afirmar coisa de alguém confiadamente, dizer, Ele está no meio de nós, Ele é quem Ele é, Ele faz o que Ele faz. Para você ter tanta certeza a respeito do caráter de alguém, você tem que estar muito profundo nessa pessoa. Você tem que conhecer de um modo diferenciado. Teve um dia que
Uma pessoa, eu estou tentando lembrar, gente, eu puxei tanto na mente, mas eu não consegui. Não consegui. Uma pessoa já foi daqui, me encontrou na rua. É porque literalmente essas coisas não me movem, me choca na hora. A pessoa perguntou assim, a igreja ainda está aberta? Aí eu falei, ainda? Não. Gente, porque sinceramente, eu sei que um dia eu vou passar. Na verdade, eu nem acredito mais nisso, eu acredito que Jesus vai voltar. Eu não consigo, é minha fé, gente, desculpa. Não é forçação, eu acredito que eu verei Jesus voltar. Esse dia eu estava falando para Jesus, pô, vamos me dar saúde, me dá juízo para cuidar da minha saúde, porque o Senhor está vindo e eu não quero morrer, não. Eu falei, me deu um desespero, eu falei assim, Senhor Jesus, eu não preciso passar pela morte, tem nada de vir primeiro, não, eu quero igual Paulo, quero olhar e ser transformado, ser puxado da terra para o céu, isso, eu quero te encontrar assim no voo. Faço questão nenhuma de estar morto e depois ser ressuscitado, não, eu quero estar vivo, vendo tudo acontecendo no meu corpo, recebendo a imortalidade, a incorruptibilidade, eu quero isso. Por que morrer? Para que? Gente, para que morrer? Tem tanta coisa para fazer. É a frase de Paulo lá para os filipenses. Eu vou ficar aqui porque tem que dar fruto. Hebreus 13, 5 e 6. Vamos ver se você pode fazer isso, meu irmão. Olha só. Sim ou não que o teu coração se perde quando o assunto é grana? Vou te dar um texto para você confessar. Aqui. Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Avareza, para Paulo, em Efésios 5, é idolatria. Vira um ídolo. Aí olha o que ele vai dizer. Contente-se com as coisas que vocês têm. Com base em que ele está dando esse conselho? Porque Deus disse. Olha só o nível. Não parece uma provocação? Ó, Selma, eu só estou vindo aqui falar porque foi você que disse. Você disse que ia pagar o churrasco para a igreja dia 4. Podia ser um churrasco. Se vocês topar, eu estou louco assim. Eu entro nessa loucura. Ultimamente, cada loucura que estão me propondo que eu estou indo, então, se falar que é churrasco, eu topo, hein? Brinca comigo, não me provoquem. Então, presta atenção nisso aqui, por favor, deixa aí dúvida. Ó, vamos lá. Eu posso falar, Anselmo, eu estou ouvindo falar com você, cara, nem precisa falar, se você deu a sua palavra, eu confio. É isso que o autor está falando. Agora, imagina que eu fico assim, aí, Anselmo. Vai dar mesmo? Porque falar é fácil, né? Mas até agora eu não vi carne nenhuma chegando. Pareceu confiança, gente? Não, é claro que você não chega para Deus e fala assim, até agora eu não vi dinheiro nenhum entrando. Não é isso que você faz. Mas olha só aqui. Ele diz, eu só estou afirmando que vocês precisam ficar contentes com o que vocês têm e livre de apego, porque foi Deus quem falou. O autor tá falando assim, estou dando um conselho aí, Deus que se responsabilize. Não é isso, gente? Sim? Amém? Estamos juntos? Então vamos seguir lendo. De maneira alguma te deixarei você. Nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente, meu Deus, isso é confissão. Chama de confissão positiva, chama de teologia da prosperidade. Esse é o problema, está na Bíblia. Aí o que a gente faz? Fica com a desgraça dessa sujeira que fizeram com todos os termos bíblicos, há um entrelaço de bagunça, loucura. Ou a gente fica com a Bíblia, ou a gente segue quem é o tradicional, que está falando que, olha, teologia da prosperidade. Ou a gente segue os malucos, que tudo tem que dar certo para a vida do crente. Quem que a gente segue? É melhor seguir a Bíblia, meu irmão. Tem um meio termo, tem equilíbrio, tem saúde. O que a Bíblia diz? O Senhor é o meu auxílio. Ele te dá uma confissão a fazer. Ele está falando, então, depois que você sabe que Deus falou que Ele não vai te deixar, afirme isso para Ele. Diga, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. E o que é que alguém pode me fazer? Ele pega a ideia, presta atenção aqui, volta. Ele pega a ideia de que Deus falou que não nos deixaria, para nos ensinar que a gente não precisa ficar pegado a dinheiro, que a gente precisa ficar contente com o que a gente tem. Agora eu te falo, onde que Deus afirmou aqui que iria suprir tudo, que a gente teria tudo? Lugar nenhum. Então, como é que ele faz isso? Ele constrói uma confiança em Deus, ele diz, ele falou que não ia nos deixar. Se ele não vai nos deixar,
aquilo que a gente precisa ter não vai faltar. Então, contente-se. Entendeu o conselho? Se não vai nos faltar aquilo que a gente precisa, a gente também tem que ter um problema, tem que ter uma questão no coração. Também não apega. Então, meu irmão, o maior desafio de Deus com a questão financeira nossa é nos livrar do apego. É nos fazer lidar com as coisas. Lembra aí? O cristão e suas posses? Lidar com as coisas de modo que as coisas sejam coisas. E não que elas sejam senhores sobre nós. Mas depois que você tem um coração tratado, Deus não tem problema nenhum que você tenha. O quanto você precisar ter. E que você clame a Deus e que você olhe para Deus e fale assim, Deus, tem mais demanda e eu estou aqui para receber esse dinheiro e depositar e ser ofertante de não sei quem e ofertar para missões. Deus, eu estou aqui. Meu irmão, de coração, quero fazer um desafio a você. Olha para alguma área da igreja e fala assim, Deus, usa a minha vida para suprir isso. Não precisa falar para mim, para ninguém não. Começa a orar. Olha para a vida de alguém, algum irmão seu e fala assim, Deus, fulano, o Alex precisa de um carro. Aí olha assim para o Alex, pede a Deus, Deus, eu quero fé. E começa a orar falando assim, Senhor, eu quero suprir a vida do Alex sobre esse sentido. Porque quando fala de igreja, você já pensa logo, lembra? Tem uma desconfiança. Vai, pastor, bota as garras. Agora fala que todo mundo tem que ofertar na sua vida, o tempo todo o dinheiro do mundo. Bota as garras, pastor. Agora começa a vender teus livros. Gente, tem apostila minha, que nem merece tem. Eu não cobrei 1 centavo, eu ainda encadernei e dei. De coração. E ninguém leu, ainda tem essa. Muito obrigado, Mayra. Tá lá, discipulado, se vocês quiserem. Vai ficar querendo, porque eu não estou com tempo para imprimir. Não dá não. Eu mando em PDF, se vocês quiserem. Pronto. Amanhã eu não estou para ninguém. Não existe telefone meu. Escuta a tua lista amanhã. Depois vocês pegam no grupo da igreja terça-feira. Vocês estão entendendo, gente? A gente precisa entender que Deus ele olha para nós e fala assim, cara, como é que eu te desapego? Como é que eu te ajusto para receber o que você precisa receber? Você acha mesmo que Deus olha para nós? E Ele não quer investir em nós? Quero falar uma coisa muito doida desse jejum. Eu fui orar para um camarada e pediu para eu orar aí. Ele falou assim, pastor, quando você orar por mim, uma coisa ficou na minha mente. Eu só uma palavra e Deus mandou eu te falar essa palavra. Eu falei, meu Deus do céu, lá vem as profetadas. Eu estava na desconfiança. Ele falou assim, sítio. Quem sabe da nossa história sabe. Aí ele falou assim, Deus vai colocar um sítio nas tuas mãos, mas tem a ver com a obra. Ele falou assim, muito claro, tipo, não é teu não. Não, porque, quem sabe, a gente tem uma promessa de ter um centro de recuperação. E eu já tinha abandonado isso. Aí ontem foi muito engraçado, que a Alessandra entrou em contato, né? Quem conhece a Alessandra aí vai entendendo os assuntos. Quem não entende, era um casal que a gente ajudou. Aí ela falou assim, o Charles está morando na rua. Saiu da cadeia, agora está na rua. E está por aí, deve estar em Miguel Couto. Ele estava morando ali na praça ali. Aí eu fiquei pensando, falei assim, caramba, não tem um lugar para colocar esse cara para tentar a última vez, meu Deus do céu. Tu fica pensando assim, tu fala assim, cara, eu não pude fazer um tratamento na vida desse cara. E não tem a ver comigo. Tem a ver com as nojeiras de centro de recuperação que a gente apresentou para o cara. Só tranqueira. Tem a ver com isso, gente. Tem a ver com você olhar e falar assim, por que gente que não presta tem todo o recurso para fazer e não faz? Sabe? Tem a ver com isso, que parece que todo o recurso está desviado. Talvez a gente está orando e está se movendo pouco por causas nobres. É Deus olhando para o nosso coração e falando assim, tudo que eu enxergo é avareza, tudo que eu enxergo é apego, tudo que eu enxergo é para você, tudo que eu enxergo é teu Deus. Você não tem projeto, que isso que eu olho para o teu coração não tem multiplicação para nada. Isso não atinge ninguém, isso só atinge você. Você passa, cara. Tu vive o quê? 50 anos? O que tu deixa é muito mais poderoso e eterno. Se você transfere aquilo que você é para a vida de pessoas, se você se torna um projeto, gente, a gente precisa se tornar um projeto. Fala, meu Deus do céu, eu quero me entregar o máximo que eu puder fazer em tudo que eu faço, para tudo que entrar na minha vida ser algo multiplicado para a vida de gente. Gente, o dia que a gente fizer isso, aí eu duvido. A gente olhar para Deus e falar, o Senhor provou, o Senhor falou que não me deixaria, o Senhor falou que estaria comigo. Então faz. Aí você pode falar confiadamente. Agora, sabe por que a gente não pode confiar?
Vem um diagnóstico que Deus me deu há muitos anos atrás aqui na igreja. Eu falei para Deus o seguinte, falei, Senhor, a nossa igreja tem um problema com orar e pedir. Eu estava nessa meditação e Deus falou assim comigo, eles não são fiéis a mim. Eu não sou a fonte deles. Então, por isso que eles não pedem. Ali eu entendi. Sabe, quando o filho está em falta e ele fala assim, não posso pedir papai. Vocês entenderam, irmãos? Quando o filho sabe o seguinte, eu não posso falar para o pai me abençoar, porque o que vem para mim, fica em mim. E eu não estou falando de dinheiro não, irmão. Você quer dons espirituais, não quer? A quem que você já está servindo para esses dons virem? Por quem que você já está orando por cura, para que cura aconteça? Por quem que você está se movendo para ganhar quem que nós estamos aqui trabalhando? Há algum tempo atrás, essa igreja não poderia nem falar, tinha alergia, dava ataque nos irmãos, tinha que sair todo mundo tomando loratadina. Daqui para frente, é um antialérgico, gente, loratadina, eu vou deixar ali na recepção, porque a gente vai começar a falar de evangelismo. Então, assim, eu sei que dá alergia na igreja, porque é errado falar de evangelismo. Deus me livre, ganha a gente para Jesus. Ó, bate na madeira aí, irmão. Faz mal, dá diarreia. A nossa igreja estava assim, isso é ilógico. Isso é ilógico, e isso não veio de mim. Isso é ilógico, isso é loucura, é maluquice. Eu estava falando que um camarada que me confrontou há uns anos atrás, agora abriu igreja. Ué, mas para que ele não acredita que igreja cresce? Por que ele não foi para uma colaborar em vez de abrir igreja? Para a gente terminar, Salmo 27, 13 diz, olha que nível de coisa leve, gostosa, ministério de louvor. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Duda, coloca na revista corrigida agora o verso 13. Olha só. Vê se alguns aqui, talvez você vai se identificar. Tem gente que já morreu, gente. Ó, na revista corrigida, o verso 13 diz assim. Opa! Revista corrigida. Eu acho tão interessante, eu não estudei por que um traduziu de uma forma e outro de outra. Mas eu gosto tanto dessa versão. Dá uma lida aí, ó. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Eu gosto muito dessa versão. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Pereceria eu, sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele está falando, não esperar a ação de Deus é o mesmo que morrer. Mesmo que perecer. Ele está falando, é falta de vigor. Tem gente aqui que está precisando clamar. Você está precisando olhar para Deus e falar assim, Deus está te levando a situações, olha aqui, por favor. Eu gosto muito quando essas coisas começam a acontecer. Meu Deus do céu. Entenda o que o Senhor teu Deus quer te falar. Tem pessoas que têm sido levadas a um nível de frustração tão grande. E a sua frustração ela não vai passar, a menos que você ore. Você sabe que talvez é possível, aí você dá passos que você fala, isso aqui vai resolver, a coisa só se complica. Você faz, você vai além, você vai além, você vai além, e a coisa só se complica novamente. Deus está esperando que você pare e ore. Enquanto você não entender que tem coisas que eram tão fáceis de resolver, pastor, por isso que eu nem orei, acho que nem tudo precisa de oração, é verdade? É isso que você anda dizendo? Aí sabe o que acontece? Nesse lugar onde você fica, nesse nível, isso aponta muito para você. Isso chama atenção para aquele que deveria desaparecer na circunstância.
Isso engrandece seu poder de resolução de problemas, mas você só está lidando com os dados que você conhece. Você não sabe dos planos de Deus. Os caminhos do Senhor são sempre mais altos. Você tem aquilo que Deus tem te falado agora. Você tem o que Deus tem te apontado agora. Você não conhece o amanhã. Então você talvez não está entendendo as propostas, os caminhos. Parece que está entortando os caminhos, né? Mas o que Ele quer que você entenda? Que você precisa confiar nele e orar. Falar, Deus, não faz sentido, mas é isso aqui. Chegamos diante de um mar, está tudo parado. Deus chega para Moisés falando, está clamando por quê? Vamos abrir esse negócio. Se eles tivessem esperado um pouco mais no deserto, não teria vindo níveis de frustração quanto vieram. Então tem momentos que você não tem orado porque você pensa que aquele momento é o seu momento de resolver. É fácil, isso só depende de mim, isso está aqui, ó. Querido, você vai se frustrar cada dia mais. Você vai se frustrar cada dia mais, cada dia mais, até que se esgote. Aí você vai para a medicina, vai dizer que deprimiu, vai dizer que as coisas estão dando muito mal para você e que você não tem como lidar com as frustrações. Não, você está se construindo um falido. E Deus só está querendo lidar com o teu coração independente. É só isso. Você é muito autossuficiente. Sabe, eu oro para que Deus comece a fazer algo com alguns aqui. Que você comece a reconhecer que suas fontes não são inesgotáveis. Que o seu dinheiro, ele não te dá liberdade financeira do Senhor. De que você ainda é alguém que tem que pedir o pão nosso de cada dia. Todo dia. Que Deus te devolva o caminho da dependência. E que se Ele precisar, que Ele feche as suas portas. Que Ele cerre o céu sobre a sua vida. Mas que você reconheça. Se for necessário, sequidão. Para que depois você olhe e fale, não é Baal que abre o céu. Você sabe o que era Baal? O Deus da chuva. Foi por isso que Elias falou, segundo a minha palavra, perante o Deus cuja face estou, diante da face estou, não chove. E sabe o que fez? Não choveu. E depois, só por um clamor do mesmo Elias, foi que Deus abriu os céus. Então, meu irmão, preste atenção. Está na hora de você começar a acessar novamente quem é a sua fonte. Você já perdeu ela há muito tempo. Você deixou Deus pelo caminho. Está na hora de olhar para o céu e falar assim, Deus, quem abre isso é o Senhor, quem fecha isso é o Senhor. E Deus, eu estava muito feliz pensando que eu estava mandando ver na agricultura, mas era só o Senhor que podia mandar a chuva. Entendeu, irmão? É parceria. Não é ficar em casa falando chove, mas também não é sair e falar, eu resolvo. Quando eu planto, ninguém... Quando eu colhei e saí, porque eu estou botando, porque eu estou fazendo, porque eu estou acontecendo. Meu Deus, eu olhei o nível de arrogância dessa igreja de perto. O Senhor me deu uma forma de ver uma pessoa. Eu falei assim, meu Deus, é assim. É isso que eu estava sentindo. Eu não entendia, porque eu não estou em perseguição de uma pessoa, Anselmo. Mas a nossa igreja está muito autossuficiente. A gente está descrente. A gente está fazendo isso aqui, ó. Que o Senhor faça o que Ele quiser. Mas que Ele nos devolva o coração correto.